Olá, muito bom dia a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, onde vocês estiverem, né? Que Deus abençoe a todos vocês ricamente, a todos que têm dado atenção àquilo que a palavra de Deus diz. Então, a palavra de Deus tem tido uma ótima recepção em vossos corações. Tendes deixado toda sorte de engano para ficar com a gloriosa palavra de Deus. Isso é coisa boa, é uma bênção gloriosa. Nós encontramos nas Escrituras muitos exemplos de pessoas que a recepção deles para com a palavra de Jesus, para com o próprio Senhor Jesus, não foi muito agradável. A presença de Jesus, ela não trazia a eles paz, alegria, felicidade, mas existiram sempre aqueles cuja presença de Jesus era salutar. E hoje nós deparamos com a palavra. Não Jesus fisicamente, mas Jesus em espírito. E depende muito da recepção que nós damos à verdade, para que a verdade nos abençoe. A Bíblia mostra isto, que nem sempre as pessoas recebem bem. Quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, ele advertiu eles sobre isto, que eles iriam às vezes serem rejeitados por uma casa, por uma cidade, e como eles deveriam agir. Mas em Lucas capítulo 10, 38, nós encontramos Jesus caminhando e entrando numa aldeia, e a Bíblia diz: e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Tem um hino da harpa cristã que fala sobre este acontecimento. Diz assim: a teus pés, ó Jesus Cristo, eu desejo sempre estar, escutando qual Maria as palavras de amor. Então vejamos que nem sempre as pessoas recebiam Jesus em suas casas, porque eles tinham medo do sistema religioso. É engraçado isto, né? Por isso que Jesus disse assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Isto deve ser sempre lembrado, porque as pessoas, quando veem alguém falando de nome de Jesus, então já acham que falou em Jesus, está pronto. Mas Jesus deixou bem claro, né? Mateus capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, chamam ele até de Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus. Mas porque eles tinham medo dos judeus daquela época, porque eles não recebiam a Jesus. A gente percebe que aquelas pessoas as quais não eram bem vistas pela sociedade foram aquelas que deram a melhor receptividade a Jesus. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa.
E tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. As palavras de amor. Porque as pessoas confundem amor, né? Acham que amor tem que ser concordar com tudo que elas querem e pensam. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, se você tem dado valor à palavra de Deus, se você tem aberto o seu coração para aceitar a verdade que é Jesus, então considere-se uma pessoa bem-aventurada. Aquela casa foi bem-aventurada. Ali tinha Lázaro, Marta, Maria. E Jesus se tornou amigo deles. Jesus então tinha um lugar onde ele podia entrar, uma casa onde ele poderia assentar, descansar um pouco da jornada e ter alguém para ouvi-lo, dar atenção a Jesus. Que bem-aventurança gloriosa de Maria. Jesus contando para Maria os frutos da jornada, as dificuldades enfrentadas no caminho, enquanto ele aguardava um lanche, uma refeição. Estão vendo? Então tinha uma casa ali que ele poderia se retirar para lá. Você tem um coração que Jesus pode morar nele? Que privilégio é ter um coração em que Jesus possa morar, fazer morada. Isso é algo sobrenatural. Agora, os discípulos também eram da mesma forma. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando Paulo estava levando a mensagem do Evangelho em Tessalônica, então, ali naquela cidade de Tessalônica, ele foi rejeitado pelos judeus que ali viviam. E eles queriam matá-lo. Mas eles escaparam e foram parar numa cidade cujo nome é Bereia. Só que o pessoal de Bereia, os que moravam em Bereia, já foram bem mais receptivos a eles. O que tinha no coração deles que não tinham naqueles que estavam lá em Tessalônica? Então, no capítulo 17 de Atos, no versículo 11, diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra. Pensando bem, era para eles já estarem um pouco desconfiados, né? Por que lá em Tessalônica vocês tiveram que sair de lá correndo? Por quê? O que vocês fizeram de errado em Tessalônica? O que vocês fizeram errado lá onde vocês estavam? Dá para a gente fazer esta aplicação. Por que vocês não ficaram lá mesmo? Ficaram com medo? Fizeram coisas erradas? Foram expulsos? Foram tirados? Não é porque Paulo tinha feito coisa errada em Tessalônica. É porque o coração deles não estava preparado para conhecerem a verdade que Paulo e Silas anunciavam. Oh, que coisa! Como isso conforta, como isso anima a todos a prosseguirem na jornada.
Você não fez nada de errado para eles virarem as costas por você. Você simplesmente abraçou a Cristo, a palavra, e se houve alguma consequência. Mas vai ter sempre alguém, Deus prepara alguém para amar a você, considerar a você, respeitar a você. Oh Deus, Deus é bom demais, Ele é maravilhoso. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Estão vendo? Então eles examinaram. Quando Jesus veio, Ele mandou eles examinarem as Escrituras, mas o coração estava fechado, endurecido. Em João capítulo 9, quando aquele cego de nascença recebeu a visão, aqueles fariseus, aqueles religiosos dos dias disseram àquele jovem: discípulo de Jesus seja você, nós somos discípulos de Moisés. Se Moisés estivesse vivo ali naquele dia, eles não receberiam Moisés, porque Moisés estaria apontando para Jesus. Este é aquele que eu falei lá em Deuteronômio, que seria levantado um profeta semelhante a mim. Quem não ouvir este profeta será dissipado. E eles conheciam as Escrituras, irmãos, mas não receberam a Jesus. E João, no seu evangelho, ele escreve no primeiro capítulo, verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Um coração receptivo para a palavra. Quantos corações são receptivos para a mágoa, para a inveja, para a malícia, para o adultério, para o engano, para a idolatria? Mas sempre teve, sempre tem, enquanto e sempre terá corações prontos para abraçarem a verdade, para recepcionar com alegria ao Senhor Jesus Cristo, como fez Zaqueu. Recebeu Jesus gostoso em sua casa. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. Oh, que recepção, que banquete, que manjar, que alegria, que satisfação! A palavra encarnada entrando na casa de Zaqueu, e os hipócritas lá de fora, repreendendo, censurando, porque entrou na casa de um homem cobrador de impostos. Ei, mas o que Jesus disse lá dentro? Hoje entrou salvação nesta casa. Olha, meus irmãos, é muito gostoso meditar sobre isso, é muito bom, maravilhoso. E o tempo vai passando. Agora, vamos ver o que Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que credes.
Você crê? Você tem recebido essa palavra? A mesma palavra que vem atravessando séculos e séculos. A mesma palavra que Paulo pregou, ensinou, a mesma palavra que os apóstolos pregaram, a mesma palavra que Jesus pregou, que Jesus ensinou. Então você tem recebido a Jesus. Você tem recebido a vida. Você tem recebido a vida eterna, o reino de Deus. Você tem recebido ele em seu coração. Então mas a todos os que o receberam, mas a todos que o recebem ainda hoje, mas a todos aqueles que ainda creem no seu nome, lhes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Este é um grande privilégio. Não importa a sua condição, não importa a sua família, não importa a sua condição social, você recebe o reino de Deus no coração. Então receba a palavra como ela é. Viva esta palavra de dia, de noite. Viva essa palavra no trabalho, em casa, no passeio. Deixe essa palavra fazer de você o que Deus quer que você seja. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, que realmente vive amando a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e amando ao próximo como a si mesmo. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, conforte os vossos corações, dando saúde física, mental e espiritual. Amém.